Eu estou condicionando Deus a um homem que... A um homem, né? Desculpa. A um ser que determina em cima do que ele sabe. Tudo bem que eu não vou conseguir, mas me dá a chance, pelo menos, meu Deus do céu. Essa que é a ideia. O Armínio, ele quebra isso. O Armínio, ele era professor de calvinismo. Ele foi discípulo de Teodoro de Beza. Ele foi colega de Gomarros. Mas quando ele começou a estudar, ele percebeu que uma coisa não estava certa aí. O fato de você poder saber a presciência. Porque, olha, a característica ONIS de Deus, a característica ONIS, que, entre elas a onisciência, tem uma pré-característica que é a presciência. A presciência. Ou seja, Deus sabe sim o que vai acontecer. Né? ONIS, aqui é ONIS, tá, gente? As características ONIS de Deus, né? tem a... ONIS vem de omni, o único todo. Olha que interessante. O único todo. O único todo. O único que é todo. Nós, todinho. Ele é o único que é todo. Onipotente, onisciente, onipresente. Entendeu? Então, na onisciência, tem a presciência, o que não significa interferência. Tá certo, gente? Estou pegando, não? Ou está difícil entender isso aí? Para nós, arminianos, os arminianos, a gente entende que Deus sabia, sim, todas as coisas. Mas ele mandou Jesus para dar uma chance de a muitos se escaparem daquela situação. E aí fica outra coisa mais complicada. Tá, e se Deus soubesse antes mesmo de acontecer e fizesse o que fez, predestinou alguns para a morte, outros para a vida, e aí Jesus? Não precisa ter vindo, então, Você já predestinou? É uma coisa assim que não tem cabimento. Então, dentro da questão do Antigo Testamento, é muito importante a fundamentação, porque daqui você tem a queda lá atrás que te amplia para você entender a salvação lá na frente. Entendeu? Muito bem. A Fernanda entendeu. Né, Fernanda? Você entendeu. Tá bonito aí esse azul, hein? Olha. Vamos para a apostila, então, gente? Agora vou ter que reabrir a apostila aqui. Espera aí. Obrigado. Deixa eu abrir aqui a apostila de novo, que ela está fechada. Espera aí. Irmãos, eu acho que vocês estão entendendo? Acho que você pegou, não? Não pegou? Tá legal? Ok, vamos lá. Vamos pegar a apostila aqui. Infralapsariano, né? Muito bem. Vamos aqui para a página lá embaixo, hein? Hoje termina. Glória a Deus. Mais uma etapa, para a glória de Deus. Aleluia. Pastor, dentro dessa questão aí, a gente pode entender, né, que Deus fez, a partir da queda do homem, ele já prometeu que Jesus, como um verbo, ele tem que salvar a vida, né? Estaria na cabeça desse diabo, e isso aí. Mas Deus fez isso é por uma questão ética. Pela Teodiceia. Porque ele era justo. Só porque ele era justo. É justo, é realmente justo. Porque se um homem trouxe o pecado, não vai sair. Se não sair, tem que ser perfeito para pagar o preço. Também. Por isso que Deus não podia esconder. Se tem alto, tem baixo. Se tem gordo, tem magro. Se tem fino, tem grosso. Se tem pecado, tem salvação, tem santidade. Ele podia ter escondido de nós, né? Só porque ele é justo. É uma coisa assim interessante. Eu falo assim, aquela questão das leis, né? Porque antigamente não tinha lei, então não era errado. A lei veio para contar o que era errado. Né? Sim, a lei. Então, assim, Deus, sabendo de tudo isso, como ele está presciência, ele deixa acontecer, né? Deixa as coisas do homem de Deus, o livre-arbítrio. Isso é legal, né? O livre-arbítrio. E a gente não viu, ele fala mais bem para nós do que os crentes. Exatamente. A gente não viu nada de crente.
o livre-arbítrio abre outro leque difícil de entender, porque, segundo a mentalidade pelagiana e a depravação total, em Agostinho de Hipona, o homem morto não tem como fazer nada. O homem morto está morto, ele não se move. Como é que ele pode ter livre-arbítrio se ele está morto? Ele não consegue conectar mais com Deus. Aí que vai entrar em mim dizendo, não, existe a graça preveniente, que o Espírito Santo trabalha esse encontro. Ele é a chave do encontro do Pai com seus filhos. Cristo é a legalidade pelo sangue e o Espírito Santo faz a conexão. Por isso que ele é importante em toda a história. Né? É uma coisa... É tipo um romance, cara. É muito lindo isso aí. Pode que seria muito... Deus matar todo mundo quando Noé fabricou a arca lá e matou toda a população daquela época, seria muito mais fácil então matar Adão e Eva e construir novamente, não era? E a justiça. O plano de Deus já era esse. Já era permitir a salvação. Isso é autopressão. Vamos lá. Lição número 10. Eu só falei essa introdução para você saber a importância do Antigo Testamento, para entender tudo isso. Sem isso, fica difícil de entender, né? Então, nesse ponto é importante. Ok? Como é que está o som aí, pessoal? Tá bom? Tá legal aí? Tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre Miqueias. Como eu tenho dito em todas as aulas, meus amados, é uma aula descritiva, né? Então, uma cosmovisão, né? Miqueias, pode cair na prova, né? O tema é julgamento e esperança, julgamento e esperança. O autor é Miqueias, ele era de Moresete Gate, uau, uma cidade rural do reino de Judá. Moresete. Data 704 a 696 a.C. O assunto, ele revelou que a iniquidade da liderança de Israel traria destruição a Jerusalém. Lembrando, irmãos, que toda destruição começa com a liderança, tá? Nunca no meio do povo. Toda a destruição de uma igreja, de uma obra, de uma empresa, de uma família, começa com a liderança. Por isso, liderança é um local restrito. Tem que saber quem você coloca lá. No caso lá do céu, veja aqui, da Satanás fez a confusão, né? E foi expulso. Então, já começa por lá. Judas tentou, não conseguiu, né? Porém, aliviou quando afirmou eloquentemente que o Pai Celestial ouve as orações de seus filhos. Como é que Miqueias mostra Cristo, né? Jesus Cristo é um advogado, uma luz para todos. Na esperança, adorou o Senhor Deus, dizendo que Jeová perdoa a iniquidade e não retém a sua ira para sempre, porque tem o prazer na sua benignidade. Miqueias 7:8. Lembrando que o vocabulário para a iniquidade, aqui, para Israel, tem uma profundidade muito interessante. Deus classifica o ímpio, o pecador e o ímpio. O pecador e o ímpio. A iniquidade é a transição. O pecador é passivo de perdão. O ímpio é caracterização. O pecador, ele pode ainda reverter. Por isso que o verbo, eu acho que é yetzer, eu vou procurar. Me lembra depois no Zap, me lembrar, o verbo hebraico para iniquidade é yetzer. Tem que checar. Mas é um verbo que diz o seguinte: você se curva, não se quebra, mas se volta. Já era uma alusão ao arrependimento que Jesus pregou lá no Novo Testamento. Só que Deus não podia falar isso, porque eles não iam entender. Está pegando? Então, o que acontece? Deus classifica, se você pegar os textos que falam sobre os pecadores, eles são passivos de perdão e de reconciliação. Já os iníquos não. A iniquidade é o mais alto grau do pecado e é irreversível. Vamos lá. Vamos entender aqui uma coisa interessante. O estágio, você começa com erro, torna-se um pecador e, se não cuidar, vai para ímpio. E o ímpio não tem mais retorno. Jesus tinha 3 grupos que trabalhavam com ele, né? Ele tinha o Very Nice People, 80%. Tinha o VIP, que eram os 10%, que são os 12%. E tinha o VDP, que é o Very Dry People, dry de sugar, né? Mas 10%. Aqui dividido em 5% de benignos
e 5% maligno. Ok? Very nice people é o povo da igreja, são os domingueiros. Todo mundo está aqui cantando, louvando a Deus. Bonito, lindo, lindo. Santa Ceia, very nice people. Todo mundo está lá junto com a gente. Aqui estão os 70, a multidão, a multiplicação dos pães e dos peixes estão aqui. Aqueles são errantes, eles cometem pecados, né? São pecadores. Os 10% são os discípulos que andaram com Jesus, os que valorizam o ministério sempre. E muitas vezes eles são os que ficam no final com você. Os 80 vão embora. Esses aqui são fiéis, aqui são leais. Fiéis, se você pisando na bola, te deixam. O leal vai até o fim. Aqui você vai ter 10% do very dry people, people que suga você. Aí você tem 5% que aqui seria Tomé e seria Judas. O Tomé está na condição de pecador. O Judas de iníquo, porque o maligno não tem volta. Está pegando? Então, você precisa se preparar para ter 3 grupos no seu ministério. O grupo que vem no domingo à noite, o grupo que te acompanha na semana, e entre o grupo, aqueles que falam mal de você, te perseguem, mas um é passivo de recuperação, que é o pecador, 5%, e o outro não. Vai te deixar, vai te arrebentar, vai te perseguir, que é o Judas. Essa é a ideia que traz, entendeu? Não, o Judas está aqui, VDP. VDP. Very Dry People. Agora vem cá. O benigno, ele sai daqui e vem para cá. O maligno não consegue voltar. O benigno pode voltar e vir para cá. Eles são passivos de recuperação, entendeu? Eles podem ter um problema aqui embaixo. Agora, o maligno não. E ele está, agora ele está, e é uma coisa que você precisa contar com isso, entendeu? Não tem como. Olha, quem somos nós? E quem era Jesus? Vocês comparam a ele? Mas ele tem lá uma liga, nós, não entendemos. Estou por aí. Então, Deus traz um verbo que a iniquidade para Deus, ela fica entre o pecado e a iniquidade. Desculpa, o ímpio. Entendeu? E nesse caso, é um verbo que diz que ele vai até o fim, não se quebra e volta. E Miqueias traz em seu bojo esta mensagem aí. Amém? Glória a Deus. Aí em casa, tudo bem? Certinho aí em casa? Amém? Ok. O livro de Naum. O tema do livro é o juízo do Senhor contra os opressores assírios. São respostas de sua compaixão pelas vítimas deles. O autor é Naum, data de 602 a.C., o assunto, a mesma Nínive que fora alvo da misericórdia de Deus 100 anos antes, com Jonas, agora seria aniquilada pelos médios persas. Os resistentes do arrependimento não serão confortados. Mas os justos verão a justiça de Deus, que sem acepção das nações se importa pelos justiçados. E como Cristo é visto lá? Assim como Cristo aniquilou o pecado na cruz, Deus permitiu o aniquilamento do pecado da cidade pela destruição de quem provocou este mal. Um ponto aqui. Esse Naum não tem nada a ver com a aldeia de Naum, tá? O Naum aqui é profeta. Ele disse daquela região, Cafarnaum, aldeia do Naum. Mas é um Naum histórico, ele é um outro Naum, não é do profeta aqui. Bom, e esse livro de Naum aqui, você percebeu que tem uma coisa interessante? Ele está trazendo um tema aí como Nínive, que fora alvo com Jonas, lembra? Do arrependimento, e depois destruiu. O que significa isso aqui? Que Deus, mesmo sabendo que vai destruir, ele dá uma chance para que ninguém o acuse. Gente, é a mesma coisa que você vê aqui na Inglaterra e nos Estados Unidos. Você está andando no shopping, tem um negócio amarelo escrito piso molhado. O piso não está molhado às vezes, mas está ali. Por quê? Se a pessoa cair, ninguém pode processar o estabelecimento. Ninguém pode dar um sul, porque estava avisado. Você sabe que vai cair, mas se coloca lá. Isso que é a plaquinha da santidade. Não faça, não cometa, não erre. Você vai cair, mas cuidado. Eu avisei. Entendeu? Estou avisando. É por aí. Então, o caso de Naum, também Deus coloca dessa forma. Ele avisou Nínive. Ele deu um recado. Porque, veja que interessante, por que Nínive? Exatamente, porque era a capital de um império que ia ruir depois, na frente. E
Deus deu uma capacidade deles poderem reverter. Porque o tempo todo Deus queria mudar a situação. O tempo todo Deus queria mudar o norte disso, né? E dando toda essa chance, o pessoal não entendeu. E chegou a destruição que foi aí, né? Isso, foi. Quem veio depois não preservou, não garantiu. Vocês pegaram a resposta do caminho de um dia lá, que eu mandei no grupo? Pegaram, né? Que o pastor Pedro fez? Como é que Jonas fez 900 quilômetros em um dia? Que ele chegou na cidade, né? Ele passou na cidade um dia falando. Abacuque, né? O tema perguntas, respostas, fé e esperança. O autor é Abacuque, data 600 a.C. O assunto: o profeta estabelece diálogo com Deus de uma maneira diferenciada. Como, por exemplo, oração em forma de cobrança, tipo: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Abusar dele, né? Até quando, Senhor, clamarei? Mas não, gente, é quem tem crédito fala diferente com ele. Aleluia. Amém? Eita, glória. E ele também fala, né? Viva, Senhor, tuas obras, no meio dos anos. Né? É lindo. Eu já li esse livro algumas vezes, é um dos mais lindos que tem no Antigo Testamento. O intercessor diante do Pai, que é Cristo no caso, no versículo 3 do capítulo 3, identifica o Salvador e o ungido, que são referências a Cristo e sua obra. Ainda Abacuque faz alusão ao avivamento do Espírito Santo, capítulo 3. Pensa comigo uma coisa aqui, gente. Como sofreu esses profetas. Eles anunciavam alguém que eles não conheciam, que eles queriam ter conhecido. Por isso que Cristo vai pregar, nesse caso, pregar no original é proclamar aos que estão no seio de Abraão. E aí tem uma alegoria, né? O pessoal usa uma mensagem para pregar isso. Ele se apresenta a aquelas pessoas, né? Josué, prazer em conhecer, eu sou o cavaleiro de fogo lá, né? Da muralha. Sadraque, Mesaque, Abednego, prazer em conhecer, eu sou o quarto homem da fornalha, né? E ele vai se apresentando aos santos do Antigo Testamento ali, no seio de Abraão, e vai dizendo, aí cada um vai escolhendo, vai vendo ele. Daniel, eu sou aquele que fechou a boca do leão, estava lá com você. Porque a Bíblia diz que ele sai da cruz e vai pregar os espíritos em prisão. Então, dessas partes mais baixas da terra. E é um caminho mesmo, o inferno é um caminho. Eu posso entender, eu posso imaginar na minha mente de pregador, né, que aqueles demônios estão na porta do inferno, estão conversando, daqui a pouco vem uma luz bem distante, um olha para o outro e fala: o que está acontecendo? Porque vai vir a palavra de Isaías, né? Os que estavam em trevas viu uma grande luz. Aquilo é uma luz, rapaz, é uma luz que está aumentando, está vindo, e Jesus passa, sem pedir licença, arrebentando tudo lá na boca do inferno, para tomar as chaves, né? Que primeiro Adão tinha entregue as chaves da vida, né? E aí, Salmo 24, capítulo 7, versículo 7 ao 10, ele leva cativo o cativeiro, leva com ele aquele povo cativo, estava cativeiro, lá no céu, porque a cruz não tinha inaugurado espaço para o paraíso. Ele vai se proclamar aos santos do Antigo Testamento. Ele pega da mão do diabo a chave do inferno e da morte e prega para eles. E ele vai abraçar Abraão e diz: eu sou o fruto de Isaac, eu sou aquela promessa, aquele cordeiro que você quase imolou, né? Aí ele vai subindo ao céu, levando com ele os santos do Antigo Testamento, e aí estabelece o grande coral, né? Porque o céu que ficou 33 anos olhando para a terra, agora ia levantar a cabeça para nunca mais abaixar. Isso descendo, subindo, eles olhando para baixo e pedindo a senha. Quem está vindo lá? Quem está chegando? É o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, esse é o Rei da Glória. Cristo entra com os santos, leva os seus vestidos salpicados do trono e entrega para o Pai e diz: Pai, aqui está. Por isso que ele fala para Maria: eu não fui ao Pai ainda, não me toques, né? Não podia ser tocado, porque o que estava nele ainda era o pecado carregado na humanidade. Não podia haver nenhuma interferência de outro ser humano, a não ser aquele que morreu. Então ela leva o pano, tipo das túnicas salpicadas, e deposita no altar de Deus como justiça e como um fato consumado. É um recibo da salvação.
Quando alguém perguntar, ele vai mostrar o pano salpicado. Glória a Deus. Amém? Coisa linda, coisa linda, coisa linda. É. Pode ser. Pode ser. E vocês. E aquela questão da primícia, que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, que as pessoas passam correndo porque diz que é do Antigo Testamento, isso se repete no Novo Testamento, porque a primícia do rebanho era entregue ao Senhor no templo para que se redimisse o defeito do rebanho. Então, o primeiro nascido, primeira novilha, primeiro cordeiro nascido, era entregue para o Senhor como primícia, porque era o primeiro. E aí Deus redimiria o defeito do restante. Então, ele era a primícia do rebanho. Quando Cristo sobe, diz, não fui ao Pai ainda, estava levando a primícia, ou seja, Jesus é o dízimo da salvação. Ele é o dízimo da salvação. Ele entregou a Deus o que é de Deus. Aleluia. Amém? Aí você fala, quando ele está passando com os santos, aí lá no jardim ele vê as irmãs no jardim, ele sai da procissão, sai daquele movimento e vai, porque quando ele fala, não me toque, ele estava subindo, ele falou, estou subindo. Por que ele deixa aquele povo e vai lá para... Porque Deus não rejeita oração alimenta. Salmo 51, um coração quebrantado, o céu não rejeita. O céu para. Glória a Deus, o céu para. Quando o discípulo chega lá no sepulcro e vê os panos no canto, né, dobrados, existem várias coisas aí que eles falam que é um sinal que vai voltar e tal, mas isso é alegoria de judaísmo, né? O fato é que estavam ali dobrados os panos. Um dia meu filho falou assim, pai, eu fui na escola dominical e disse que temos que ser igual a Jesus. O que eu faço? Começa a arrumar na cama de manhã. Não deixa que ele limpa a sua mãe arrumar. Por quê? Está aqui na ressurreição. Ele ressuscitou e arrumou os lençóis dele. Ele arrumava a cama quando saía de manhã. Não deixava que a bagunça Maria arrumar, não. Você quer imitar Jesus, filho? Começa a arrumar na cama. Glória a Deus. Começa arrumando os lençóis de manhã. Ora, ele levantou, pastor, como Deus já ressuscitado, ia lembrar de cama, ele vai dar os lençóis certinho, porque ele foi ensinado assim, né? Não deixava um ninho para Maria arrumar. Sofonias. Sofonias, o tema. Deus castigaria os orgulhosos e recompensaria os justos em amor. O pessoal, de vez em quando, não dá vontade de ficar glorificando, né? Glória a Deus, né? É muito lindo, né? Essas coisas da palavra. Deus castigaria os orgulhosos e recompensaria os justos em amor. Foi essa recompensa que legitimou a volta de Judá do cativeiro. O autor é Sofonias mesmo, um dos profetas menores em Judá. A data, 630 a.C. O assunto, 100 anos antes, o reino do norte fora destruído pela Síria e agora haveria um juízo sobre Judá pela falha em obedecer a Deus e o pecado iminente sobre Judá. Como apresenta Cristo? O nome de Sofonias significa o Senhor escondeu. Uma alusão clara ao dia em que o Senhor escondeu seu povo com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta no Egito. Assim, Jesus protege seu povo, sua igreja, pelo sangue do Calvário. Lindo, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre os livros deuterocanônicos. O que é deuterocanônico? O termo deuterocanônico, vai cair na prova, é indicado para evocar uma coleção de 7 livros relacionados pela Septuaginta, do segundo século de Cristo. A ênfase deu-se no sínodo de Jâmia, concílio rabínico farisaico, realizado entre o final do século I e o início do século II depois de Cristo. Não os considerou canônicos, bem como alguns grupos cristãos, comumente protestantes. Mas houve mudança de entendimento e depois foram admitidos como autênticos pelo Concílio de Roma, em 382 depois de Cristo, e de Hipona, no IV século, o Concílio de Cartago, no norte da África, né, no IV século também, e de Florença. Na verdade, vai começar aí já
aquela transição dos cânones, né? Os livros canônicos. Deuterocanônico é segundo a lei. A gente eu vou abrir mais aqui o assunto. Ó. Aparece também o livro de Odes, das Odes, uma coleção de cânticos e preces, dentre os quais destaca-se a oração de Manassés. Os livros deuterocanônicos foram escritos em Malaquias, entre Malaquias e Mateus. Aí você vai ver que são os apócrifos, certo? Aquela turma de livros que você sabe, né? Macabeus, segundo Macabeus, Judite, Baruque, né? Eclesiástico. Ou seja, numa época em que, segundo o historiador judeu Flávio José, cessaria por completo a revelação divina. O termo deuterocanônico é formado pela raiz grega deutero, segundo, e canônico, que faz parte do cânon. Isto é, um conjunto de livros considerados inspirados por Deus, normativos por uma religião ou igreja. Quer dizer, olha só, ele abre aí um precedente que alguns grupos entendem que é consagrado, mas nem todos admitem isso. Assim, o termo é aplicado a livros e parte de livros bíblicos que só no segundo tempo foram considerados como canônicos, por isso que é deuterocanônico. Né? O adjetivo deuterocanônico é originalmente aplicado a esses textos pelos cristãos, por considerarem que foram adicionados num segundo momento na história do cristianismo, como inspirados e fazendo parte integral da Bíblia. Para os católicos. Os católicos eles têm, né? Você sabe, né? Eles têm, né? Mas não para os protestantes. Por outro lado, para esses últimos, os livros são considerados patrimônios históricos, tendo, portanto, algum valor literário e religioso. A gente não pode negar o Macabeus lá, né? A contribuição que eles dão, no caso da tanto da Revolução Política, exatamente. Mas por ser inspirado, não. Além da Igreja Católica Apostólica Romana, Latina, outras igrejas utilizam dos livros deuterocanônicos em suas Bíblias, tais como a Igreja Anglicana. Sabia disso, pessoal? Ela tem os livros aí. As igrejas ortodoxas, copta, siríaca, a grega, russa. Algumas correntes judaicas, como o judaísmo etíope e o judaísmo egípcio, também aceitam os livros deuterocanônicos como livros inspirados e os incluem em seus cânones. O assunto da autenticidade e do valor teológico desses livros foi tratado em vários concílios e documentos papais, sobretudo em 1455, que foi aí, né, o concílio da Contra-Reforma, onde vai nascer a Companhia de Jesus, que é os jesuítas, com o Loyola lá. Então, esses livros deuterocanônicos são aceitos pela Igreja Católica, algumas igrejas cristãs, e por boa parte aí dessa subdivisão do judaísmo. Os protestantes não aceitavam esses livros, né? Eles entendiam que cessou em Esdras ali a voz de Deus e só abriu em Cristo depois aliás, com João Batista, né? Então nesse período eles não consideram. E na verdade, se você for ler algum desses livros, é meio complicado. Tem uma história meio estranha lá. Tem uns autores porque parece que, sei lá, comeu abóbora estragada, fala cada coisa que você não entende. Tem umas historinhas lá interessantes, de negócio de anjo, e é complicado entender aquilo lá. Até porque não bate com a linha de pensamento teológico do Antigo Testamento. Então, são os deuterocanônicos, né? Não, isso é o que ela está falando aqui. É que combina na Revolução. Isso. Então, pois é, tem umas coisas que tem que ter. Um grande evento que acontece nos Macabeus é o Chanukah. Chanukah, que o pessoal diz que é o Natal dos judeus, não é não. É que acontece na época, bem perto do Natal. Chanukah significa aquela guerra macabeia, quando eles, no caso do porco lá, que a gente vai entrar nisso na matéria de história de Israel. Então, eles vão lutar, e nessa luta,
o candelabro não foi abastecido. Por que não foi abastecido? Porque estavam lutando. Só que aí não acabou o azeite. Ele continuou por 9 dias iluminando o templo. Por isso que tem o menorá, né, que tem as 7 hastes, e tem o de 9 hastes, que é do Chanuká, que é perto do Natal. Eles não gostam de falar isso, não. Eles detestam falar Natal judeu, não gostam, não. Você afronta ele. Mas dizendo que Deus colocou fogo lá no menorá para não acabar a luz no templo. Enquanto eles lutavam, não podia recarregar. É interessante. Está aí uma coisa histórica, né? Aqui, eu tenho a listinha aqui dos livros. Ó. O catolicismo romano abraçou o Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, ó, tem mais coisa aí. Eclesiástico, também chamado de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, Sirácide, ou Ben Sirá. É um Jesus que apareceu também escrevendo naquela época lá. Catolicismo ortodoxo e ortodoxia oriental, eles pegaram aí, ó, o primeiro Esdras, conhecido como o terceiro Esdras da tradição da Vulgata da Bíblia, segundo Esdras, conhecido como o quarto Esdras da tradição. Bom, essas são informações que é só para vocês terem aí, porque isso não vai mudar muita coisa. É só a título de informação, porque eles têm essa gama de livros aí. O catolicismo ortodoxo e ortodoxia oriental. Lembrando que, em 1054, de vez rachou a Igreja Católica, começando já em Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Então, lá começou a Igreja Grega, a Igreja Ortodoxa, né? E eles tinham agora, não é Papa lá, não é Papa, Patriarca. São os patriarcas. Né? A Igreja Católica, além da Ortodoxa, né, que é essa de Constantinopla, tem a Igreja Ortodoxa Eslava, que é outra? Sim, tem a Armênia. Essa igreja não responde a Roma e nem... Sim, exatamente. Ele não responde a Roma, algumas não respondem a Roma, e algumas têm o seu cânon também. O nosso cânon, ele é via católica subtraído dos livros apócrifos. Esse é o nosso cânon, entendeu? Por exemplo, tem Guerra dessa que não aceita Apocalipse. Não aceita Apocalipse. Então, porque tiraram tudo, os caras trincaram, fecharam o nosso cânon. Não, Pedro, você tem que... Tanto para você, toda a teologia dentro da nossa própria igreja, tanto de criar a nossa teologia das nossas denominações, porque, tipo assim, é uma forma de blindar o membro, de blindar a cabeça, de blindar. Na verdade, não é que nada, você fala teologia em si, é gigante. E muita coisa você deixa de aprender, só com medo de ter heresia e querer praticar ou pregar aquilo que está. Olha, o nosso protestante, ele é blindado. Você pega um capricho, põe na cara do cavalo e só vai. Então, mas eu não entendo assim, porque quais foram os critérios que eles usaram? Não, tipo assim, você vai declarar só conflito. Quais foram os critérios que eles usaram para aceitar como cânon? No Antigo Testamento, que foram escritos em hebraico, aí já quebrou a turma do Macabeu lá. Que fora escrito nos limites de Jerusalém, que fora escrito até Esdras. Por isso que eles fecharam a questão... Agora, se depois veio outras informações, aí você tem que olhar com um olhar crítico para você condicionar e aprender, mas foi o critério que eles usavam. E eu concordo com esse critério aí deles. Interessante. Porque todo mundo escreveu alguma coisa e jogar lá. A ideia é quem está mais perto da ortodoxia. Quem falou com Deus, quem ouviu Deus, quem escreveu em hebraico, aquela língua santa da época, né? Quem estava lá em Jerusalém. Aí o caso do Novo Testamento, foi o critério que foi os que andaram com Cristo, que ouviram de Cristo. Tinha mais... Paulo vai entrar porque... O que salva Paulo para aceitar as cartas dele? O Paulo teve 200 anos que o cânon lutou para não aceitar. O que salvou Paulo foi que ele ouviu Jesus em Damasco, no caminho de Damasco, ele ouviu Jesus, ele esteve com ele pessoalmente, e Paulo fala, esse evangelho eu mesmo recebi do Senhor.
estão na Arábia. É o que salvou ele também. Senão, pediríamos 13 cartas. Quase que entrou no último nível. É. Se não tivesse o livro de Tiago, você não conseguiria entender sobre a fé, obras, tem obras, entender sobre isso. Tem como eu vou te dar um exemplo aí. O caso do pastor de Hermas. Ele, para mim, ele chega até a ser melhor do que Paulo. Só que ele não é dos discípulos. Ele não teve com Cristo, não ouviu de Cristo. Isso que eu acho bonito, o critério que eles usaram, porque está perto da ortodoxia, entendeu? Eu acho que se eu contar para o meu filho a respeito da MRV, falar tudo para ele, ele vai ouvir e vai republicar. Mas não tanto quanto eu que vivi com o Cido, com o pastor Cido aqui, que sentia a igreja, vocês que reformaram o templo. Vocês estavam aqui, entendeu? Vocês têm detalhes que ninguém tem. Eu acho que foi boa escrita. Agora, os livros que vieram depois, como o caso do Hermas, estou falando aí, e outros escritos, ele é do discípulo, ele é discípulo dos discípulos. É do primeiro século, segundo século. Vale a pena ler. Foi pastor de Hermas. Vale a pena ler. Ele é muito bom, ele é muito bom. Então, Pedro, eu concordo com você em parte desse caso do bitolado, né? Mas é por causa do critério que eles usaram na época. Vamos lá. Eu só tenho o Apocalipse de João, só que tem vários Apocalipses. Então, nesse critério, tá certo? Porque João foi um camarada que teve lá do ladinho lá e a busca dele. Tem vários Apocalipses. E você vê, eles foram muito criteriosos. Uma das coisas que dificultou o livro de João entrar, o Apocalipse de João, porque João fala do futuro, usando o verbo no passado. Ele não entendia a dimensão transitória do tempo temporal e atemporal de Deus. Então, é complicado, né? Eles ficavam nesse ponto. Outro ponto que eles pegavam em João é que a igreja cristã não usava instrumento musical. O instrumento musical remetia-se aos carnavais de Roma. Então, a igreja cantava a capela. Tanto é que na última ceia, Cristo canta a capela. Não tem registro de instrumento. Mas João registra a harpa, registra... Aí eles tiveram essa dificuldade, entre outras coisas. Então, o critério foi esse, né, de ter estado com Jesus. Mais forte. Eu acho que a Bíblia foi o início, o meio, o que estava acontecendo, e ainda as coisas que iriam acontecer. Então, o versículo assim, a gente teve um problema lá em Oxford, veio um pastor muito famoso do Brasil, e ele veio dizendo que Deus levantou ele nessa geração para levantar o trono de Davi que estava caído. O tabernáculo, ele veio para restaurar o tabernáculo que estava caído. Então, assim, tem, não sei quantos mil membros. Então, assim, eu partilho da questão. Eu acredito que está escrito já. Eu penso assim, ó. Sim, só para o presidente. Nosso conhecimento histórico, mas a nossa fé já está fechada. Exatamente. Então, agora se a gente começar a buscar uma coisa, aí você acaba. A nossa fé é um show, fechou. Não é só história. Não estou tentando, não estou conseguindo. Ninguém riu. Vamos lá. Também o chamado de apócrifos, título de Jerônimo, deu aos livros deuterocanônicos. Pergunta da prova, quem deu o nome, né? Apócrifos, você sabe que foi Jerônimo. É um termo grego que significa oculto, de ocultar, não é oculto em si, né? Ocultar, não é de oculto, o artigo não, de ocultar. Não se sabe exatamente o motivo que levou a escolher essa palavra, já que esses livros não tinham nada de oculto. Ok. A senhora da prova? Meu Deus. Passe pela prova. Meu Deus. Fernandes.
Eles reclamam demais aqui, viu? A hora da prova. Tem medo da Lucilene que pela. A risada dela. Em casa, a turma já recebeu em casa? Agora. Portugal também, né? O Pierre recebeu? Será que chegou a Portugal? Chegou, né? Chegou lá. Vamos lá. Pergunta número 1. Cadê o André que não está aí, hein? O André está por aí? Está cabulando aula hoje? Pergunta número 1. Em Miqueias, a palavra que resume o livro é esperança, fé ou misericórdia? Esperança, fé ou misericórdia. Não vale ler na apostila, hein? Não é para consulta, não. Não. Pode riscar aí uma aí. Você não sabia, né, querido? Glória a Deus. Amém. Em Naum, a palavra que resume o livro é vida, de morte ou juízo? É derivado, né? Se for, é. Pergunta número 3. Em Abacuque, a palavra que resume o livro é aviva, compadece, ouça. Abacuque tem uma dica aí, né? Então. Quietinho. 4. Em Sofonias, a palavra que resume o livro é recompensa, B, atitude, C, motivação. Alguma dúvida aí? Ok? Pessoal, vou dar agora 5 minutos cravados, tá? A última vez eu dei 5, virou 15. É cravado por causa do horário, são 8h30 já. Então, 8h35 a gente volta. Só de casa aí também, viu, Amanda? Vai tomar aquele café, aquele chá. Moera também. Dá uma voltinha. A gente volta, então, em 5 minutinhos contados, hein? A partir de agora. Recording in progress. Ok. Vamos lá. Ixi, peraí. Coisa errada aqui. Aqui. Buscando a apostila. Pessoal em casa, está vendo a apostila aí na tela? Está vendo direitinho? Ok. Vamos continuar a nossa lição. Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu. O tema de Ageu, olha, cuidado com os temas, pode cair na prova, entendeu? Aí, ó. O tema de Ageu é edificação e reconstrução. O autor é Ageu, a data de 520 a.C. O assunto, o templo e sua reconstrução em Jerusalém e o estado de paz sobre Jerusalém. Os judeus sobreviventes do cativeiro iniciaram a reconstrução, porém fizeram uma pausa temendo uma perseguição. Aí tem referência em Esdras 1:4. Ageu foi usado para que os judeus tivessem motivação para terminar a obra. Ele fala assim, né, subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, né? Pois nela habitarei, diz o Senhor. Como apresenta Jesus, Jesus é a continuação da obra de Deus e o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. A menção de Zorobabel identifica essa ligação, pois Zorobabel era da linhagem do Messias, citado em 1 Crônicas, em Mateus, representa a última manifestação de Deus no fim do Antigo Testamento. Olha, Zorobabel aí, ó, da linhagem sacerdotal, tá vendo? Zorobabel, sacerdote.
da linhagem, né? Aí você tinha o Esdras, que ele era da palavra, né? Da palavra. Aí você tem o profeta, olha aí que legal. Aí tem o Neemias, que foi reconstrução. Aí você tem aí o rei. De novo, Jesus Cristo representado aqui no finalzinho do período do cativeiro, logo após, né? Zorobabel, sacerdote, Esdras como profeta e Neemias como rei na reconstrução. Reconstrução, palavra e sacerdócio. Tá aí que interessante, né? Quem é reino, pai da majestade, né? Jesus Cristo está sempre identificado. Os três voltaram a Jerusalém com eles, né? Outra coisa, é o primeiro templo, é o segundo templo, é o terceiro templo, Deus do céu. O primeiro templo é o de Salomão. Easy, ok? Easy, de Salomão. O segundo templo, ele foi reformado, né? Desculpa. O segundo templo refere-se a Herodes. O primeiro templo foi reformado na volta do cativeiro. O segundo templo refere-se a Herodes. O terceiro templo é que Israel espera para construir. Agora, para os cristãos, para os que... Está pegando aí? O primeiro templo é de Salomão, a glória da segunda casa, a Bíblia menciona a segunda casa. A segunda casa não é a de Herodes e nem a que vai ser construída agora com a volta, a vinda do Anticristo. O segundo templo é Jesus. Ele é a glória da segunda casa. Ele é o templo que o João falou, o Senhor é o templo, né? Ele é a glória da segunda, é Jesus. O templo primeiro era um protótipo de Cristo, lançando Cristo na frente. E ele é que vem como a segunda casa. Foi destruído o primeiro templo, porque acabou-se o templo de Israel dentro da premissa da lei. E agora em Jesus ele é o segundo templo para a igreja. Está pegando, gente? Exatamente. Por aí. É isso aí. Pegou em casa aí? Então, o segundo templo, para nós que cremos na palavra, é Jesus. Ele é o segundo templo. Que é a glória da segunda casa. Porque na primeira casa teve uma glória, lembra? Que o sacerdote não podia ministrar. A nuvem veio do céu, a fumaça veio do céu. Tem um shows gospel que a fumaça vem de baixo, do inferno, né? Agora, a de Deus veio do céu, a Shekinah veio do céu, né? Olha a Deus. Pegou, gente? Pegou aí? Por isso que é... Tremendo, agora da segunda casa. Dá para trabalhar mais isso aí depois. Por isso que é bom essas aulas aqui, para a gente, né, ensinar essas coisas. E você não pregar também coisa errada no púlpito, né? Zacarias. O tema de Zacarias é a lembrança de Deus sobre seu povo, pois seu nome assim significa. O Senhor se lembrou. Lembra do Sofonias, o Senhor escondeu? Zacarias, o Senhor se lembrou. Autor Zacarias, data 1520 a 465 a.C. Qual que é o assunto desse livro aí, gente? Descrições de visões concernentes à reconstrução de Jerusalém e do templo. A coligação de Israel dispersa e o triunfo de Israel sobre os seus inimigos. Olha, essa coligação de Israel dispersa, existe uma crença entre os judeus que Israel existe ainda as 12 tribos por aí. Eles falam isso. Historicamente foram dizimados. Um grupo correu para o Egito, daquele pessoal do cativeiro. Mas existe uma crença que... Lembra que Pedro fala? Vai as ovelhas perdidas de Israel. Dá essa conotação. E você percebeu que o Pedro, o João, esse pessoal, eles vão as ovelhas perdidas de Israel mesmo. Eles estão centrados em Israel. E só Paulo que vem e abre o leque para os gentios. É uma coisa que carece de estudo ainda. Que não é bíblico, mas eles dizem isso, né? Muitas linhas teológicas falam isso aí. Se for isso também, glória a Deus. Amém. Se não for, pelo menos a Bíblia menciona que foram dizimados. Mas eles acreditam que tem remanescentes das 12 tribos aí. Né? Será que ainda consegue separar? Então, pastor,
Só se Deus vir fazer, porque hoje a miscigenação misturou tudo, né? Quem pode dizer que é puro hoje, né? De raça pura, né? Então, é interessante. Israel. Quem poderia carregar, ela só delita e tal, e ela fala que ainda algo, sei lá, Israel entende que eles vão voltar ao sacerdócio. Biblicamente acabou, não tem mais. É que eles entendem isso, eles querem isso. Nós estamos no Messias, a gente tem que respeitar até. Mas isso aí, olha, eu falo uma coisa: Israel é um quarto fechado, que só Deus está lá dentro para resolver. Eu não entro nessa parada, não. Israel fica na historicidade e olha lá. Porque tem muita coisa que Deus vai tratar em particular com Israel. Entendeu? Muita coisa aí. Não é mais, é só. Livro de Malaquias. O declínio do comprometimento dos judeus para com Deus. Porém, Deus reafirmando seu amor e sua justiça. O autor é Malaquias, data 460. Qual que é o assunto? A misericórdia de Deus, centrada em suas promessas, o faz mover-se amor para o seu povo. Porém, isso não isenta da repreensão de Deus sobre a liderança. Aí, de novo, tá vendo? Que se desviara do propósito puro com Deus. Gente, só um ponto aqui. Quem que foi bagunçar lá com Moisés? Você lembra? Coré, Datã, Abilã. Esse pessoal é liderança. É liderança. Incrível. O negócio aqui, a Bíblia é totalmente assim, ó. Como apresenta Jesus Cristo, né? Em 3:1, Jesus é identificado como anjo da aliança, onde Deus estaria, através de Cristo, finalmente ligando ao seu povo. Também tem a referência sobre o sol da justiça, né? Sempre colocando uma indicação, né? Colocando Jesus como indicação aí. Senão vira panteísmo, né? Seria o meu sol, não, ele é o sol da justiça, né? Jesus Cristo, né? Livro de Enoque, interessante aí, ó. E o livro de Enoque? O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por alguns cartas do Novo Testamento. Quer dizer, eles mencionam lá. Judas fala, Hebreus fala, né? A segunda carta de Pedro fala. Esse pessoal lia, gente. Eles liam. Eles tinham acesso a esses livros aí, né? Não, mas aí no Enoque... Não, literatura, né, que estava à disposição. Você não pode sair pregando o livro de Enoque para irmãos, isso está escrito, né? Vamos ler, irmãos, aqui o de Enoque, capítulo 4. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo o mencionavam abertamente em seus textos. Eu aceitava como real, o livro de Enoque. Após a Vulgata, ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado somente para uma cópia, na totalidade, em Etíope, e por esta razão também é chamado de Enoque etíope. Daí porque não entrou no cano, porque não é feito em hebraico, né? A datação paleográfica datou documentos de Qumran em 200 a.C. e o fim do primeiro século da era cristã. Está vendo? Enoque não se encaixa aqui nos critérios do cano, mas é um livro interessante. Quantos anos Enoque andou com Deus, você lembra? É a primeira referência bíblica da volta de uma adoração pós-Abel, né? Lembra quantos anos? 300 anos. Quantos dias nós temos no ano? Dias. Então, Enoque andou com Deus, que nós andamos no ano sem andar com Deus. Ele andou 365 anos. Mas vamos tirar aqui 10% de 365 anos. Quantos anos tem andado com Deus, Enoque? Por aí, né?
Se colocar os bissextos aqui, vamos colocar 36 anos. Se colocar aqui os bissextos, então vai mudar um pouco a nossa conta aqui. Então seria 10%, não é isso? E 1% aqui do 36. 3 anos e pouco, né? 3 anos e meio. Jesus viveu 33, pagou o dízimo. 3 anos e meio foi a premissa do andar com Deus a vida inteira. A Bíblia é fantástica. É uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. Jesus sabia o que estava fazendo. Estava tudo certinho. Vamos dar uma pausa aqui, porque tem uma provinha aí. Eu não quero confundir a cabeça de vocês. Acabou? Acabou! Era a última prova! Acabou, né? Sério mesmo? Acabou a prova. Eita, glória! A Fernanda chorou lá. A Fernanda chorou. Ou... Beleza. Período final do até então. Esse período, devido ao grande silêncio, foi apelidado por período... Muito bem. Ponto para ele aí. Ele estava prestando atenção. Mas o Márcio está falando. Foi no decorrer do período bíblico intertestamentário que a literatura apócrifa surgiu. Temos ainda uma adição aos apócrifos, os escritos judaicos extrabíblicos, escritos sob um suposto nome conhecido como pseudo-epígrafos. Eram obras escritas com nomes de líderes do passado, Enoque, Baruque, Esdras. Gente, tem que entender 3 coisas aqui interessantes. Olha, nós temos aquilo que é bíblico, diga bíblico, diga revelado. Nós temos o antibíblico, diga heresia. E nós temos o extrabíblico. Que poderia estar, mas não está, mas é coerente. Entendeu? Tem coisa que é bíblica, tem coisa que é antibíblica, tem coisa que é extrabíblica. Muito bem. Houve um período que a cultura grega queria tomar conta da cultura judaica. E nesse período muitas guerras aconteceram, que é o caso dos macabeus. A gente vai estudar isso aqui no próximo módulo. Sacerdotes foram assassinados pelo exército grego. Um dos motivos que Paulo era zeloso pela palavra de Deus era exatamente isso. Não queria que os gregos, romanos, entre outros, levassem outra palavra que não fosse a de Deus, né? Quando ele ouviu que tinha cristão chamado Jesus de Adonai, ele ficou rebelde e foi atrás deles. Aí o zelo de Paulo, né? Por isso que ele fez aquilo que ele fez lá. Interessante. O que foi o período interbíblico? O período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é conhecido como período interbíblico ou intertestamentário, isto é, entre os testamentos. Esse período ficou conhecido como interbíblico porque foi um tempo em que não houve palavra profética vindo da parte de Deus. Alguns chamam de 400 anos de silêncio. O número 40 na Bíblia também significa sofrimento, né? Então, aí vai, 400 anos o povo entre Egito e a região do Egito, né? 40 anos no deserto, 400 dos juízes, né? Interessante, é sempre um cenário de 400 aí que está envolvido. O cenário político, social, cultural e religioso de Israel mudou drasticamente nesse período. Muitas coisas aconteceram e foram preditas pelo profeta Daniel, seu capítulo 2, 7, 8 e 11. Compare os eventos históricos. Aí tem uma coisa que é interessante, esses acontecimentos aí, ó. Em 532, a 332, o Império Persa estava controlando Israel. Os persas permitiram que os judeus voltassem a praticar os seus costumes religiosos, com pouca interferência. Até mesmo permitiu que eles pudessem construir o seu templo, né? E adorar lá. Está aí, segundo Crônicas, né? Esdras 1 a 4. Este período inclui os últimos 100 anos da Antiga Aliança, ou Antigo Testamento. E mais ou menos os primeiros 100 anos do período
interbíblico. O que aconteceu no período interbíblico é a pergunta mais feita. Muitas coisas aconteceram nesse período interbíblico que fica comigo até o fim desse artigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando a Macedônia chega, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, o Alexandre o Grande não toca em Israel. Todas as civilizações tocaram em Israel. Todas que tocaram viraram ruínas. A Macedônia é a Grécia. No caso, o rei Filipe, que era o pai do Alexandre, dizem que o Alexandre matou o pai, né? Ele dominou. E lá em Elade, né, começou a sair as culturas para as conquistas. Por isso que é helenistas. Bom, você percebeu que o grego ficou falado? O koiné, os costumes gregos, as leis, a arquitetura, fundamento. Um império que não tocou em Israel, Deus fez ele não como império, mas sobrepôs sobre os outros. Né? Roma é só um estado lá agora. A gente fala grego, a gente faz coisa grega, né? Então, ele não tocou em Israel, Alexandre o Grande. Isso, tem um sonho. Eles falam isso, né? Que ele teve um sonho. Diz que ele viu, né, o sacerdote saindo lá de branco, né, pedindo para não tocar neles e tal. E realmente ele saiu, né? O sacerdote saiu, pediu clemência, exatamente. Ele estava acampado em Tiro e Sidom, né, esperando o pessoal se render, e tinha que passar por Israel. Chegou até perto da Índia, né, o império dele. Até perto da Índia. Ele não tocou no povo de Deus. E ficou e sobressaiu. Depois dele vieram os romanos, né? Não, desculpa, vieram os ptolomaicos e os etíocos, né? Depois Roma. Deus devastou com eles. Pode ver que os assírios, os egípcios, os babilônios, os médios, os persas, pula o Alexandre, né? A Grécia, continua. Os ptolomeus, os antíocos, os romanos. Deus vira ruim nesses povos. E a Grécia continua com a língua, até ajudou a igreja. Inclusive foi escrito em grego, né? A roupa, os costumes. Período macedônico. Alexandre o Grande acabou derrotando Dario da Pérsia. Assim, ele introduziu o reino grego no mundo. Alexandre era aluno de Aristóteles. Era bem estudado da política grega e filosofia. Aristóteles aí, ó, tá vendo? O último dos três, né? É isso? Primeiro é o Sócrates, segundo é Platão, depois Aristóteles, depois vem Sócrates, Cícero, embora. Devido à vitória dele sobre os persas, ele começou a promover toda a cultura grega sobre o território conquistado. Como resultado disso, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego. E essa tradução passou a ser conhecida como Septuaginta, ou Escrito dos 70. Né? Alexandre permitiu que os judeus voltassem a cultuar de maneira deles. Isso foi ótimo, porém, depois da morte de Alexandre, a Judéia foi reinada por diversos reis, até chegar Antíoco Epifânio. Epifânio fez algumas coisas como recusar a liberdade religiosa dos judeus. Em meados de 167 a.C., ele aboliu a linha sacerdotal, profanou o templo com animais impuros e fez um altar pagão. Marcos 3 ainda fala sobre isso. Isso foi uma espécie de crime religioso. Chegou um tempo em que os judeus se manifestaram contra Antíoco e conseguiram restaurar o sacerdote e o templo. O período seguinte, infelizmente, foi de guerra e de violência. Mas é nesse período que Israel vai tomar a província, pelo menos aquela província ali, antes do mar do Rio Jordão. O Herodes aparece nessa época também, né? Ele é da Idumeia, ele é um cara muito fluente, vai casar com a neta de um deles lá, acho que é Aristóbulo II, a Mariana. A gente vai fazer subir mais na frente lá. Ele vai ser nomeado pelos romanos como governador da Judéia, né? Vai ter 15 filhos, dentre os 15, 5 são reis, né? Israel. E aí vai. É um período interessante. Deus está ali nesse período em silêncio, mas Deus não está no silêncio da história. Veja que nesse período, que a Bíblia fala que Cristo veio na plenitude dos tempos, eu vou ter a língua grega
eu vou ter a rodovia romana e vou ter o monoteísmo judaico. Esses três vão fazer a tríade para o nascimento da igreja. Ela nasce sob o monoteísmo judaico e mantém o mesmo Deus do Antigo Testamento, agora Pai de Jesus. Ela vai difundir a mensagem pela língua grega e vai alcançá-lo mais longe do império pelas estradas romanas. Então, Deus estava em silêncio em relação a Israel, mas preparava o mundo para receber a igreja. Nós vamos estudar, você vai ficar abismado quando chegar a história da igreja, que você vai estudar que tudo que a igreja faz hoje, batismo, santa ceia, ressurreição, faça a lista. Alguns povos fizeram antes da igreja. O diabo sabia que a igreja fazia assim, ele inspirou algumas civilizações a fazerem. Mas Jesus vem corrigindo, e a igreja vem corrigindo essas nações. Interessante. A crença da ressurreição já estava na cultura egípcia. Aquela história do Osíris, né, que se afoga no mar, e a Ísis resgata ele ressuscita em 14 pedaços. Aí Cristo vem, pega um Lázaro morto há 4 dias e faz ele inteiro. Por isso que a gente vai ter um pouco de apologética aí no meio do curso para preparar. Uhum. Período romano. Obrigado, pastor, pela participação. Sempre Não, que isso, pastor? Pelo amor de Deus. Em meados de 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina e colocou toda a Judéia sob o controle de César. Lembrando que Pompeu faz parte do primeiro triunvirato, né? Pompeu, Júlio César e o Lépido, é isso? Depois vem Otaviano, Marco Antônio e César Augusto, né? Não, Otaviano foi o César Augusto. É isso aí. O Pompeu, então, fez isso aí, né? Devido a esse acontecimento, o imperador romano e o Senado chamou Herodes, que passou a ser rei sobre a Judéia. Essa nação foi a que mais exigiu dos judeus, controlando-os, cobrando os maiores impostos, futuramente colocando o Messias na cruz. O povo estava literalmente sob o jugo de Roma. O povo guardava um libertador que seria o Messias. Agora, as 3 culturas estão em Israel: romana, grega e hebraica. Tudo misturado, logicamente, 3 idiomas falados na época de Jesus. Então, são os 3 idiomas que falava na época dele. Durante o período que os romanos e os gregos ocuparam Israel, surgiu 2 grandes grupos religiosos, políticos, muito mais importantes. São eles os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus? Os que jogavam farinha em Jesus. E os saduceus? Os saduciam Jesus. Não. Eram dois partidos políticos religiosos. 2 partidos políticos religiosos, né? Vamos aqui ao período final do AT. O fariseu é bem antes de Jesus, está vendo aí? Ó? Saduceus também. Saduceus, os essênios também. E os zelotes também. Eram vários grupos, né? Os essênios estão em Qurã, lá, ali o trabalho deles ali em Qurã. Interessante, sobre o Mar Morto ali, os achados, né? Os fariseus, por meio das leis de Moisés, introduziram as tradições orais, isto é, foram fazendo suas próprias leis. Eventualmente, consideravam as suas próprias leis mais importantes do que a de Moisés. Absurdo, né? Marcos 7, 1 e 3 fala sobre isso.
Na maioria das vezes, os ensinamentos de Jesus pareciam muito com os dos fariseus. Porém, ele era contra o legalismo e a falta de compaixão deles. Fariseu era um nome que foi dado ao grupo de judeus devotos às leis de Moisés. Surgiu no segundo século antes de Cristo. Eles eram opositores dos saduceus, criam nas leis oral e foram motivadores das sinagogas. A lei oral era o Mishnah, e a lei oral era o Mishnah e a explicação era o Gemara. Ambos compõem o Talmud, que é o livro de ensino dos rabinos, né? Os saduceus. Saduceus representam os ricos e aristocratas. Eles eram da parte mais elitizada. Por meio do Sinédrio, eles tinham muito poder. Pareciam a Suprema Corte. Eles não aceitavam, rejeitavam todos os livros da Antiga Aliança, exceto os mosaicos. É da época aí. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles eram semelhantes aos gregos, à sombra. Eles admiravam muito os gregos. Os saduceus provavelmente se chamam assim por causa de Sadoc, um sumo sacerdote escolhido por Salomão. 1 Reis 2,35, tá vendo? Eles não aceitavam a doutrina da ressurreição e não acreditavam em anjos também. Tanto é que Paulo vai ter, né, esse impasse com eles, né, durante a caminhada também, a igreja cristã. Os essênios. Os essenistas foram totalmente diferentes dos fariseus e dos saduceus. Tudo dividido, né? Eles eram extremamente ascéticos. Ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando seu caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. É daí que vai nascer também o quietismo, né? E a contemplação. Em contraste a eles, havia os epícuros, que acreditavam um prazer moderado, né? Da felicidade, um prazer moderado, e os hedonistas, que era o prazer em todas as coisas. Até se você tem prazer em matar, faça se você ficar feliz. Aí Cristo rebate todos eles, respondendo à cultura grega, lá no Mateus 5, né? Se você chorar, sejam felizes que choram. Né? Ao contrário, é no choro que em Cristo tem felicidade, né? Ao contrário dos gregos. Eles aqui tinham, eles eram ascéticos, tudo isso aí. Eles eram, tipo assim, tem que ficar sofrendo, tem que ficar, abster-se de qualquer prazer para você ficar bem, né? Eles se retiraram da sociedade e vieram em celibato. Aí você vai ter também o período do monastério, que também, o quietismo, os eremitas, e aí vai, né? Dava atenção à leitura bíblica e estudos bíblicos. Tanto escravidão como guerra eram contrários aos seus princípios. Os herodianos, eles acreditavam que o melhor do judaísmo seria se cooperassem com os romanos. Seu nome foi tirado de Herodes. Porque Herodes ficou fazendo a pontezinha, né? Política, né? Alexandre o Grande, que procurou romanizar os judeus em sua época. Os herodianos eram mais um partido político do que uma seita religiosa. Eles eram seguidores de Herodes, né? Vamos ao período final do Antigo Testamento. Herodes se considerava um grande Messias. Ele não queria perder o reinado. Ele matou sua própria esposa, Mariana, porque ele pensou que ela estava apoiando o seu filho para reinar no seu lugar. Ele matou seu próprio filho com medo de ele assumir seu lugar. Uma pessoa que mata o próprio filho não está preocupada com os filhos dos outros. Né? Não é? Então, reinar o quê? Né? Um dos motivos que Herodes mandou matar Jesus e todas as crianças nascidas naquela época foi justamente por causa disso. Né? Medo de perder o reinado por um homem. Aí vem os 3 períodos interessantes aqui. Ó. Olha isso aqui que legal. Os 3 períodos no reinado de Herodes. Ó. Os 12 anos, né, foram gastos na luta pelo poder. Ele casa com Mariana, vai frequentar Roma, fazer aliança com políticos de Roma. Os segundos 12 anos foram seus melhores anos. Aí ele, né, fez muita coisa interessante. Ele construiu, fez aquelas coisas. Só não matou ele mesmo porque ele não... Os últimos 9 anos se caracterizam pela crueldade e amargura, assassinato de família. Herodes morreu de hidropsia e câncer nos intestinos em 4 a.C. Por isso que Tibério fala, né? No ano que eu reinei, nasceu o Salvador do mundo. Eu estive lá em Roma
Eu vi muita coisa lá em Roma que dizem que o primeiro César, né, que foi o Tibério, ele se converteu, né? Ele tem essa tese que ele se converteu. A Bíblia não menciona, né? São vários Herodes, né? Tem um que morreu de bicho e por aí vai. É o filho dele. Deus e o primeiro interbíblico. Deus e o primeiro interbíblico, né? Uma das perguntas mais feitas é o que Deus estava fazendo no período interbíblico? Onde é que ele foi, né? Tirou férias? O que aconteceu com Deus nesse período? A resposta mais sensata é bíblica, que ele estava preparando o ambiente para a vinda do Messias. Aí você vê aí a contribuição do judaísmo. Ó. Vamos lá comigo? A, um povo. B, C, D, a dispersão dos judeus em todo o mundo conhecido. E, olha, então, para aí, o Paulo ele chegava arrebentando. O Paulo era recebido porque não tinha internet. Ninguém sabia que ele estava crente. Ele era conhecido porque quando os judeus iam adorar, ele estava com Gamaliel lá, com o pastor presidente, né, na convenção, do lado lá, né? Primeiro vice-presidente lá. Paulo estava lá. Quando Paulo viajava, agora crente, o pessoal recebia na sinagoga, o Paulo está aí. Era um alvoroço. Paulo está na cidade. Paulo tá vamos lá, enchia. Aí Paulo vinha, pá, quebrava tudo. Paulo foi uma bomba. Ó, Deus, eita! Paulo foi uma bomba que Deus colocou para implodir o judaísmo, cara. De dentro para fora, ainda pegando as nações. Paulo é fantástico, você vê? Meu Deus. O proselitismo que trouxe muitos cientistas para o judaísmo. Era o povo do livro, interessado na prática da religião e na busca da salvação. Uma esperança vinda de Messias foi oferecida pelos judeus a um mundo de religião pagã. Olha aí. Também o judaísmo ofereceu parte moral da lei judaica, um sistema de ética mais puro do mundo. O mais importante é que os judeus prepararam o caminho e reforçaram a ideia do monoteísmo. Rapaz, pensando bem, né? Esses são alguns dos preparos desses 400 anos. Olha a contribuição grega aí, ó. A filosofia grega se aproximava do monoteísmo, tendência para a imortalidade, ênfase sobre a consciência, a dignidade humana, o liberalismo de pensamento. A língua grega, a tradução do AT para a pregação do Evangelho, é a escrita do NT, junto com os termos adotados por Paulo e outros pregadores do Novo Testamento para explicar o Evangelho. No primeiro século, os romanos cultos conheciam o grego e também o latim. O dialeto grego usado no V século a.C., na época, a glória de Atenas, tornou-se o dialeto koiné, comum, do primeiro século. O dialeto da literatura clássica de Atenas foi modificado e enriquecido pela mudança que sofreu nas conquistas de Alexandre Magno, no período entre 338 a 146. O NT foi escrito nesse dialeto vulgar comum. A cultura helenista, em geral, com o seu espírito cosmopolita, transcendendo as barreiras. Os judeus helenizados serviria como ponte entre o judeu gentil e a busca de salvação do mundo romano. Gente, porque a primeira leva de missionários foram judeus. A igreja era judaica, gente. Os judeus, eles começaram a igreja. Não é interessante isso? Eles eram judeus. O próprio Cristo era judeu, entendeu? E eles começaram com o capítulo 6 lá, ó. Capítulo 8 é a dispersão judaica, né? Eles que levam. Então, era essa ligação. Por um lado, a filosofia grega deu uma contribuição positiva, mostrando o melhor que o homem pode fazer na busca de Deus pelo intelecto. Por outro, contribuiu negativamente, pois nunca deu uma satisfação aos corações, que nunca conduziu o homem a um Deus pessoal. Isso mesmo. É só a turma do Olimpo lá. Por final, a contribuição romana. Cristo veio ao mundo na época do Império Romano. Todo mundo ficou sob o governo único. Uma lei universal. Era possível obter cidadania romana, ainda que a pessoa não fosse romana. O Império Romano mostrou a tendência de unificar os povos de raças diferentes numa organização política. Havia paz na terra quando Cristo nasceu, que era a Pax Romana, né? Ali você vai ter uma transferência da Primeira República, Nova República. Os soldados romanos asseguravam paz na estrada da Ásia, África e Europa. Mas era aquela paz assim, né? A espada na garganta, né? Fica quietinho aí, se mexe não. Né? Não sangra.
Construíram excelentes estradas ligando Roma a todas as partes do mundo, do Império. Aquela frase, quem tem boca vai a Roma, não é que vai a Roma, não. É de vaiar mesmo. Quem tem boca, vai a Roma, né? Tem que entender isso aí. Não é de ir a Roma, não. Exatamente. MRV é teologia. É cultura. Quem tem boca, vai a Roma. Não é que vai na Roma. Agora, é porque tinha as estradas, né, que ligavam. Pessoal, presta atenção. Um satélite foi colocado no espaço, tá? Perguntavam-se por que se gasta bilhões de dólares para colocar 2 tanques pequenos lá no espaço. Porque os tanques vieram condicionados no foguete. O foguete recebeu porque foram condicionados na carroceria do caminhão. Da carroceria foi condicionado porque eles vieram dentro de um trem, viajando. Porque os trens eram condicionados aos trilhos. Porque os trilhos eram condicionados às bigas romanas, que foram feitas da medida do traseiro dos cavalos. Portanto, o satélite de alta tecnologia no espaço foi desenhado a partir das bundas dos cavalos. Dá para entender isso? É isso mesmo. Ai. Havia paz na terra, construíram excelentes estradas, já falei. O período mais obscuro da Bíblia, sem dúvida, nos trouxe muitos benefícios. Graças a esse período a vinda de Jesus, a terra tornou-se mais tranquila, favorável para nós que eram gentios. Então, presta bem atenção aqui numa coisa. Deus olha do céu, eita, o homem pecou. Ele fala, ok, vou fazer uma semente aqui. Essa semente ela vai sair daqui, ela vai nascer aqui em Abraão, vai passar até chegar aqui em Jerusalém. Deus chama um homem, do homem, ele chama um povo, de um povo, ele chama de novo um homem, que é Jesus. Nesse período, ele está pegando Israel, ensinando Israel quem ele é, que a primeira faculdade no mundo, a primeira universidade foi o tabernáculo. O tabernáculo mosaico ele era didático, o davídico era de comunhão, é diferente. Até que Davi tirou a arca lá do Santo e colocou no meio do povo. E aí Deus tem aqui todo esse período profético, tratando com Israel, para tratar com as nações. Aí eu estou vendo agora o céu parado. Deus, Jesus, a promessa, os anjos, e Deus vem cá, Alexandre, espalha aqui o Koiné, Roma constrói a estrada, Israel segura aqui o monoteísmo. Deus fundamentou Israel lá atrás, no cativeiro, para não desviar, para trazer o monoteísmo fechado para a igreja. E aqui, e aí está os anjos olhando, e Deus acompanhando, fazendo, filho, está na hora, vamos lá, está chegando a hora. É o momento agora. Procura agora uma adoradora, uma mulher que você possa nascer. Eita, glória a Deus, uma camponesa, uma mocinha lá do interior. Aleluia. Virgem Maria, a graça de Deus sobre ela, né? E o Espírito Santo vai e projeta bem no momento em que as 3 substâncias dos séculos cruzam para dar nascimento à igreja. Tudo isso pensando em você, que está aqui hoje. A gente merece isso? Aleluia. E aí Jesus projeta, né? Em Maria, ele nasce e começa a igreja. Aí eu posso entender uma coisa. O que fala em Lucas lá? Morrendo João Batista, começou Jesus. Porque Deus se move em ciclos. Deus não começa um ciclo sem terminar outro ciclo. Ele não pode fazer paralelismo. Ele é único. O que diz aí Isaías? Morrendo o rei Uzias, veio a mim. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Até então não tinha visto. Então, quando João Batista fecha o ciclo, e João sabia disso, ele falou, vai lá, pergunta quem ele é, o que ele faz. Quero ter certeza. E eu vim preparar o caminho. Eu não posso ir sem preparar o caminho. Aí, quando ele tem certeza, aí o Senhor fala para ele, João. Fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, aleluia. E João encerra o ciclo, quando João... e tendo morrido, João Batista inicia Jesus seu ministério nas praias da Galileia. Aqui comigo agora. Quando eu estou lá na Galileia, ali tem aquela região de Tábara, ali,
onde fica o primado de Pedro, aí tem aquela igrejinha pequena, eu vejo ali, Adalberto, aquele moço de 30 anos, um jovem. Por que 30 anos? Porque o 30 é o Lamed, é o L na geometria judaica, geometria judaica, que significa o L do estudante, do discípulo pronto. Pronto, né? Que é o final de Israel. E Israel com Lamed. Israel prepara ele para o mundo. Lamed, 30. Ali está, pastor, aquele moço sentado. Ele olha para o céu. Ele deu o último abraço a Maria, na capitaria, falou, mãe, aleluia. O inferno está parado, o céu está parado, Deus olha e fala, vai começar a igreja. João Batista morreu, encerrou o ciclo, por isso que ele fala, em João Batista os maiores profetas, porque agora eu sou a profecia. Aquele moço, quem sabe, não sei, devia estar sentado debaixo de uma árvore, aquele jovem, Galileu, devia estar talvez banhando seus pés na areia, seu chinelo naquelas águas. João Batista morre, o céu se abre, ele se levanta. E agora ele vai começar a pregar. Lucilene, eu queria estar lá, para ser um dos judeus na praia que ouviu a primeira voz de Jesus proclamar o reino de Deus. Ele se levanta, respira fundo e fala, pai, é agora, chegou a hora. Tudo foi ensaiado. Esse é o momento. Que abram-se as cortinas. Eu vou entrar em cena. Jesus sai e começa a pregar. Não, bem antes, no primeiro dia dele, ele começa a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqueles judeus que estavam perto ali se assustaram. O que é esse cara? O que é isso? Que voz é essa? Vinha aquele moço pela praia. E as pessoas dizendo, esse moço é diferente. Quando ele fala, a gente sente. Quando ele fala, a gente se arrepia. Ele tem autoridade no que ele fala. Eu nunca vi uma pessoa assim. Ele está lá, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. E o diabo diz, começou a nossa luta. É esse aí, ó, que até agora se escondeu. Ele era a pedra, ele era a água, ele era a codorna, ele era o maná, ele era o príncipe, ele era o quarto homem, ele era o promessa, ele era ele. Glória a Deus. E aí nascia a igreja. Nós estávamos nele naquele momento. Já estávamos enxertados em Jesus naquele momento. E ele começa agora a arrecadar os discípulos. Lembrando que os discípulos eram salvos. Ele trabalhou com não crentes o tempo todo. Como assim, pastor? Ninguém pode ser salvo antes da crucificação. Só depois da cruz que os discípulos foram salvos. Até então ninguém fora salvo. Ninguém pensou nisso, né? Pois é. Jesus trabalhou com esse povo que não era salvo. Conseguiu aleluia. A palavra dele era tão forte que antes da cruz ele conseguiu seguidores. E depois da cruz ele conseguiu o mundo, né? Através dos discípulos, né? Os que saíram enfatizando o evangelho. E eu fico pensando, quando eu estou lá em Jerusalém, a parte mais emocionante, uma dessas aqui é essa, a outra é aquela do sepulcro, né? Quando chega no sepulcro lá, a do Calvário, são três. Essa aí, a do Calvário, quando no Calvário eu preco a voz, eu falo, gente, foi aí, acabou, cada um pro seu lado, se vira aí, né? Até o João Batista estragar, né? Misericórdia. Então, mas nesse momento, quando estou naquela praia lá em Jerusalém, lá na Judéia, Tiberíades, né? De vez em quando eu dou uns gritos lá também, assim, arrependemos que é chegado o reino dos céus. Eu começo a falar essas coisas, né? As pessoas ficam assim, é o que eles sentiam naquela época. E a empresa que eu trabalho, eles conseguem, os hotéis deles são tudo para o lado do mar, né? Tudo para o lado do mar, os hotéis deles. Então, tem 45 anos né? E o meu apartamento sempre é o que fica de frente do mar da Galileia.
Aí eu passo a madrugada ali, né? Pensando, ele passou ali, ele esteve aqui, ele passou ali, ele foi aqui. É uma coisa assim fantástica, né? Tudo que você viu agora do Antigo Testamento foi tudo para chegar nele. Ele foi o produto final de toda essa façanha de Deus na face da terra. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Desculpa aí, pessoal, porque no coração aqui é... Amém. Agora, só uma curiosidade. Tem um tempinho aí. Algumas peculiaridades da matéria. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor veio. Ninguém te empurrou, ninguém te ordenou, ninguém te mandou, o Senhor veio. Porque o Senhor nos amou de tal maneira. Nós nos sentimos imerecedores, Senhor. Tudo começou com Abraão, projetando a igreja. O tempo todo o Senhor estava pensando em nós. Eu fico triste hoje, Senhor, com pessoas que deixam a Cristo, deixam a igreja, não sabem o que é isso, não têm ideia do que estão fazendo. Mas nós estamos aqui, Senhor. Aleluia. Estamos aqui para te adorar, Pai. Para dizer, como disse Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aleluia. Amém. Uma das vezes que eu fui ao Calvário, irmãos, eu tinha acabado de falar com a caravana, eles foram tirar foto. Eu fiquei sozinho lá no Calvário. Olhei para aquela montanha. Eu falei, Senhor, eu quero te pedir perdão. Porque eu não estava aqui há 2 anos atrás. Você estava aí sozinho, morrendo por mim. Eu cheguei atrasado, mas eu estou aqui. Quer dizer que eu te amo. Que tu és, meu Deus. É uma experiência ímpar, né, pastor? Experiência ímpar. Glória a Deus. Hã? Yeah. Aleluia. Por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade do Líbano, chamada Biblos, atual Gibel. A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para a escrita. Glória a Deus. Desculpa aí, gente. Está difícil. Está difícil. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livro em grego. 2. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Olha que bênção. Na antiguidade, os livros eram escritos, copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo, a Bíblia. Amém. A palavra de Deus, né? Em primeiro lugar. 3. A Bíblia é o livro mais vendido, traduzido na história. As escrituras sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo em verdadeiro best-seller. Ah, é? É de Gutenberg? Uau! É. Vou recorrer aqui à minha memória. Em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Esta organização é responsável pelas traduções dos idiomas locais e distribuição de exemplares. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1827, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 3 anos depois, Robert Stephanus, um começa com Stephen e o outro termina com Stephanus, organizou a Bíblia em versículos, né? Unificando o sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia, Vulgata, em francês, com o sistema de capítulos e versículos, foi publicada em 1553. A Bíblia em português só surgiu no século XVII. João Ferreira de Almeida traduziu. No entanto, a primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina, iniciou-se com Dom Diniz.
A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. Tem o hebraico, né? o grego e alguns textos em aramaico. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa de estilos literários. Conclusão da matéria. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Na verdade, o primeiro livro escrito no Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 depois de Cristo. Assim como o Antigo Testamento, os livros estão organizados seguindo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior é Esther 8:9. Você vê que interessante, né? Onde não fala em nome de Deus, tem o maior versículo. Qual é o menor versículo da Bíblia? O menor versículo da Bíblia se encontra em Êxodo 20:13. Tem apenas 10 letras. Não matarás. Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Possui 1,76 de versículos. Peraí. Errei aqui. Peraí. Aqui. Qual o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, 150 capítulos. Qual o menor livro da Bíblia? É a Epístola de João. É o menor livro da Bíblia, possui apenas 3 versículos. Livro de um capítulo. Na Bíblia, há alguns livros que têm apenas um capítulo. São eles: Obadia, Filemão, 2 de João, 3 de João e Judas. Não tem mais. O termo não tem mais aparece na Bíblia 366 vezes, um para cada dia do ano, indo uma sobra para o ano bissexto. A Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. Nos evangelhos são registrados 35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio apóstolo João, em João 20:30, reitera que Cristo realizou ainda mais milagres e maravilhas. 19º, primeiro período interbíblico, 400 anos de silêncio. Período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levantado para profetizar a chegada do Messias. Último lugar, dia da Bíblia. Olha a Inglaterra, irmãos, como contribuiu, hein? A divisão de capítulos e versículos, dia da Bíblia. O dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, celebrado no segundo domingo do mês de dezembro. O dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2001. Senhoras e senhores, parabéns, chegamos ao final de mais uma disciplina. Glória a Deus! Vencemos. Isso é prova ou não? Ai, pelo amor de Deus, hein? Uma surpresa. Meu Deus. Aleluia. Amém. Lucilene, o aviso para a secretaria pessoal das provas, tal. Já passou? Já falou? Amém. Ok, gente. Vamos ficar em pé para a gente orar. No horário, ó. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Cido está com a palavra para terminar aí, para orar. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oh, Deus. Amém, Pai. Oh, glória a Deus. Amém, Senhor. Sim, Pai. Sim, Pai. Glória a Deus. Amém, Pai. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Silene, algum aviso? Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Domingo, no caso, domingo não está falando possível, quando a gente tiver procura.
Então, segunda vai estar aqui, daí a partir de segunda a gente começa com uma forma é mais. Ai, não, é mais um módulo, tá? É para 4 módulos. É, 4 módulos. Então, coloca mais um. Agora vem o NT, né? Mais 10 provas. Pessoal de casa, valeu, gente. Uma boa noite para todos. Bom descanso, boa janta. Olha para mim que eu vou tomar só a leitinho, que a Navana não faz comida. Para janta, não faz janta, ela faz comida, não faz janta. Deus abençoe. Valeu, gente. Ela está cuidando da minha saúde.